Olá, corajosos, tudo bem com vocês? Melhor eu olhar para cá, né? Estamos gravando de quarentena, cada uma na sua casa. Viva as ferramentas online, né, amiga? Viva! E hoje a gente vai falar de uma coisa legal. Não que a gente queira fingir que nada está acontecendo, né? Porque estamos passando por um momento difícil, mas a gente optou por trazer um assunto leve, legal, para dar uma acalmada no coração de todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho legal, assim, a gente falar. Ultimamente a gente tem ouvido falar tantas notícias, né? Mesmo nós tentando manter, assim, uma questão mais otimista, um ar mais leve, mesmo assim ainda é difícil. Então a gente traz esses temas mais legais, digamos assim, para acalmar aí o coração de todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre a felicidade. Em 2012, a ONU instituiu o dia 20 de março, que foi na sexta-feira passada, como Dia Internacional da Felicidade. Por que que eles instituíram isso? Porque eles reconheceram que a felicidade, o bem-estar, é uma aspiração de todo mundo, né? Todos os seres humanos aspiram pela felicidade. E também para que a felicidade ela esteja inserida nos objetivos das políticas públicas pelo mundo. Eu achei isso muito legal, né? Nossa, Mas é aí muito legal, não sabia. Mas o que eles querem também, além disso? Reconhecer o quanto é necessário que o desenvolvimento econômico dos países seja igualitário, inclusivo e equilibrado, porque aí sim vai poder ser promovido a erradicação da pobreza e, consequentemente, promover a felicidade e o bem-estar de todos os povos. Eu achei isso muito fantástico, assim. Muito legal. E isso acontece desde 2012. Não, em 2012 eles instituíram, e a partir de 2013 começou a ser comemorado o dia 20 de março como o Dia Internacional da Felicidade. Da onde que eles tiraram isso, né? A ONU se inspirou no país Butão, que desde de 1970 eles medem na população o nível de felicidade sobre a renda nacional. Então, aqui a gente não existe o produto interno bruto. Sim. Lá eles medem a felicidade interna bruta sobre o produto interno bruto. Sério? Não é maravilhoso? Porque eles entendem o quanto é necessário dar mais importância à felicidade e bem-estar para alcançar e medir o desenvolvimento social e econômico de um país. Nossa, muito legal. Quando comecei a ler, porque assim, eu sabia que existia o dia 20 de março, mas eu ainda não tinha me aprofundado e lido sobre, né? Então, eu achei isso muito legal. E aí, o que eles fazem? Todo ano, eles fazem um relatório internacional da felicidade. Internacional não, mundial. E aí, eles elencam 153 países com relação à felicidade. Então, cada um aí tem uma posição. Eu vou falar só do Brasil. Agora me deu a curiosidade de saber quem que estava em primeiro, mas eu não vi. Só vi o do Brasil. Em 2016, o Brasil ele estava no 17º lugar, né? Aí, em 2018, ele caiu posições e foi para o 28º. Agora, desde 2019, caiu mais e agora nós estamos em 2019. E agora, em 2020, a gente se manteve no 32º lugar. Nossa, gente. Tem muita coisa que a gente pode refletir aí, né? Por que que caiu a questão político-econômica do país? Isso reflete muito, né? Porque se as pessoas não estão trabalhando, não estão comendo, elas não têm como estar felizes, né? Sim. E aí, quais os critérios que eles usam para fazer essa pesquisa, né? Eles dividem em 6 itens. O primeiro é o PIB,
per capita em termos assim do poder de compra que as pessoas têm. O segundo é a expectativa de uma vida saudável. O terceiro é o apoio social. E aí, no apoio social, qual que é a base? A pergunta base desse item. Se você tiver dificuldades, você tem parentes ou amigos com os quais pode contar? Quer você precise deles? O quarto é a liberdade para fazer escolhas de vida. O quinto, a generosidade. E aí, no quinto, a pergunta base é: você doou dinheiro a alguma instituição de caridade no mês passado? E o último, sexto item, é a percepção da corrupção. E aí, o que eles avaliaram nesse relatório? A queda que o Brasil teve foi em decorrência das questões de corrupção, desigualdade e violência. Então, desses itens, o que mais ficou assim acentuado é que o brasileiro, a questão da corrupção que nós temos vivenciado, né, visto tanto, essa desigualdade social que aumentou, né, de 2016 para cá, aumentou significativamente a desigualdade social. O Brasil tinha saído da zona de extrema pobreza e agora retornou. E a violência, né, que a gente vê, tudo isso reflete em violência. É muito triste. É triste imaginar que a gente caiu tanto, né? Sendo que era para estar progredindo, ao invés de estar caindo. E a gente tem tantos recursos, né? Tem tantos meios, né? Nosso país é tão rico de fauna, flora, tudo que planta dá, enfim. É para se refletir, né? Usar aí essa quarentena para, como a gente falou no último episódio, a gente não pode sair os mesmos do que a gente está passando. E Sim. Aí é um momento de pensar sobre isso, né? Sobre tudo que a gente vive, como a gente vive, como a gente se doa para o outro, porque tem muito de se doar e você ficar feliz porque você está fazendo pelo outro também, né? Sim. Enfim, eu escrevi aqui sobre eu queria trazer sobre a felicidade, sobre a gente ser feliz, né? Se a gente se considera feliz, se a gente vê felicidade em tudo que a gente vive, né? Parece meio romantizado falar, tudo é felicidade. Mas eu estava refletindo para escrever sobre a nossa pauta, né? E aí trazendo em relação à terapia, né? Por que a gente está falando sobre isso? Eu aprendi na terapia, logo no começo, que a gente não sabe muito nomear os sentimentos que a gente sente, né? Então, a gente, às vezes, você tá triste, aí você acaba reagindo com raiva, brigando. Você falou sobre isso semana passada, né? Que às vezes você tá triste e aí você briga com seu marido, briga com seu pai, com sua mãe, sendo que, na verdade, é só um momento de você ficar na sua e se cuidar e pensar sobre aquilo que tá te chateando. E aí, sobre a felicidade, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente não aprende a reconhecer a felicidade, né? Não, quando ela acontece. Eu acho que a gente fica muito esperando ela chegar. Então, você está sempre esperando e está sempre esperando alguma coisa. Então, assim, quando eu me formar, eu vou ficar feliz. Quando eu começar a ganhar mais, eu vou ficar feliz. Quando eu comprar um carro... E aí você nunca está feliz porque você está sempre esperando alguma coisa acontecer. E quando essa coisa acontece, você já coloca outra coisa. Então, tipo assim, agora eu preciso arranjar um emprego, ou ganhar mais. Estou ganhando mais, então agora eu preciso comprar um carro. Você nunca chega, parece uma corrida sem fim, né? Sim, porque a gente sempre espera que a felicidade seja algo grande, né? Uma coisa muito grande acontecendo, né? Sim. O professor Clóvis de Barros, ele fala sobre isso bastante, assim, ele tem até nas palestras que ele faz, ele fala que quando a gente está na primeira série, a professora fica falando, porque vocês precisam esperar para chegar na segunda série, porque a segunda série que é boa, a segunda série é o máximo, não sei o quê. Aí você vai passando sempre com a expectativa de que passe, né, a série boa, porque aí vem a segunda, na segunda vai falar, não, a terceira série que é a melhor. Aí ele fala assim, quando você chega no fim da vida, né, você tá lá, você comprou sua fazenda, tá lá no seu sítio, esperando, né, com 80 anos, esperando a vida acontecer, aí chega uma voz lá no fundo e fala assim,
mas o melhor ainda está por vir. Então, a gente sempre fica esperando o melhor vir mesmo. E nunca chega, né? Se você não parar para observar os seus sentimentos, inclusive o sentimento de felicidade, você nunca vai sentir. Às vezes sente e é momentâneo. Você compra um carro, você fica feliz naquele momento. Mas passou, tipo, é muito rápido, porque depois o carro começa a ser um problema até, porque é conta para pagar, é gasolina para colocar, então assim, aí o emprego dos sonhos já não é mais o emprego dos sonhos, vira meio que um pesadelo, porque o chefe é chato, então assim, a gente não presta atenção nesse momento, né, nesse sentimento, né, que eu acho que entra nesse rol de não saber reconhecer os sentimentos. E outra coisa que eu acho que tem também é uma questão de merecimento. A gente a gente aprende que a gente não merece ser feliz, não merece, ou então você tem que sofrer. Não, primeiro você tem que trabalhar muito para depois você conquistar, para depois você desfrutar. Você só vai ser feliz depois. Agora não dá para ser feliz. Agora é hora de trabalhar, é hora de... E aí como se também você fica esperando o momento de você merecer aquilo. E você nunca merece, porque, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que trabalham a vida inteira para usufruir na terceira idade. Aí chega na terceira idade, tem os filhos adultos que dão problema, tem os netos que dão problema, então você não chega, esse merecimento nunca chega, porque a gente não se põe nessa posição, e a gente pode se pôr na posição de merecimento em qualquer momento da vida, né? Eu aprendi muito sobre isso na terapia, a merecer estar feliz, a merecer viver momentos felizes e ver felicidade nas pequenas coisas. Enfim, não é uma questão de romantizar, não é uma questão de ser automático, para mim não é automático, às vezes eu tenho que ficar me policiando, sabe? Para eu entender que em pequenos momentos do dia a gente vive algumas doses de felicidade. E aí eu tenho exercitado isso e para mim funciona muito bem. Eu vou falar aqui alguns dos momentos. Você escreveu alguns momentos aqui para você de felicidade? Escrevi. Mas assim, tudo que eu falar aqui não parece meio que mundo de Poliana, assim, uma coisa meio romântica, mas não é, assim, é um exercício mesmo que para mim faz muita diferença e em alguns casos já se tornou automático e outros não. Por exemplo, todo dia de manhã eu tenho 2 gatos, o Tintin já apareceu aqui, vocês já conhecem, e tem a Agnes, que ela é mais tímida. E eles dormem os 2 comigo. E todo dia de manhã eu acordo, durante a noite eles dormem do lado, dormem, às vezes desce, às vezes brigam de madrugada, mas aí de manhã eles estão sempre em cima de mim, sempre os 2. Ou o Tintin está encostado na minha perna e a Agnes gosta de deitar nas minhas costas, na minha lombar. E aí eu acordo e sinto o peso deles em cima de mim e penso, obrigada, Senhor, por eu ter os 2 na minha vida, porque eles fazem muita diferença na minha vida. Não consigo imaginar, faz 1 ano e pouco que eles estão comigo e não consigo lembrar de como era a minha vida sem os gatos. Então, para mim é muito feliz ter eles, muito, assim, eles me acompanham, eles fazem graça, me irritam, derruba tudo, enfim. Para mim Hã? É a sua família. É a minha família, eles são meus parceiros, a gente conversa, entendeu? Eles sabem tudo sobre mim. Então eu acordo e eu agradeço por ter eles, assim, porque é o meu momentinho, a minha dose de felicidade ao acordar é estar com eles. E isso no começo era meio que eu exercitava, quero agradecer por ter eles. Hoje é natural, já acordo agradecendo, sabe? Já é meio que automático, assim. E então se tornou uma coisa automática, que para mim é muito valioso. E eu verbalizo isso, eu falo em voz alta, para eles ouvirem, para eu ouvir, para o universo entender que realmente eu estou feliz tendo eles comigo. Esse é o meu primeiro exemplo, que esse é um exemplo que já está no automático, não é um exercício mais. Muito legal. Eu nunca fui uma pessoa que falo muito de felicidade, assim, com tanta frequência, né? Tem a questão do merecimento, porque a gente nunca acha que merece ser feliz. Eu ainda tenho uma questão a mais, porque eu sou assistente social, então eu já trabalhei e já visitei locais muito precários, já convivi com pessoas com situações muito precárias, já atendi, né? Então, como pode o outro não ter, ter uma situação de vida tão ruim
e eu aqui super feliz com a minha vida. Então, antigamente eu tinha essa questão, né? Não só assim na sociedade como um todo, mas na família também, né? Porque a gente sabe que nem todos da nossa família têm as mesmas condições que nós temos. E eu sempre me culpava, e aí aquilo, eu não merecia aquilo. Sabe aquele negócio de que você tá tão feliz que você acha que alguma coisa vai dar errado? Eu sei. Então, todos nós temos isso, né? Não é só eu, nem só você, quem faz terapia, quem não faz, todo mundo, quando tá num momento feliz, fica pensando, nossa, vai dar errado, o que vai dar errado agora? Alguma coisa vai acontecer, né? Então, na minha vida sempre foi um pouco assim. E eu lembro que, assim, eu sempre fui uma adolescente muito amargurada, assim, eu vejo fotos, se você vê fotos minhas quando eu era adolescente, sempre de cara fechada, sabe? E assim, o que eu lembro dessa época é uma sensação de insatisfação constante. E depois que a gente cresce, a gente acha que isso vai passar de alguma forma, né? Então, nossa, agora eu vou ser feliz, porque eu cresci, agora eu trabalho, agora eu estudo, agora isso, agora aquilo, agora, nossa, Tá eu me sempre formei, agora esperando. eu trabalho na minha área, sempre esperando, né? E assim, até o ano passado, tá, gente? Não é algo que eu conquistei assim há tipo 6 anos, não. Até o ano passado eu sentia um peso nas minhas costas, então eu não conseguia viver momentos de tranquilidade de forma leve, respirar levemente, estar tranquila, relaxar, sabe? Eu não conseguia. E aí, assim, eu precisei de uma forma muito forçada, por questões de saúde física e emocional, me esforçar mais para tirar o peso e para viver a vida de uma forma mais leve. Porque quando a gente passa por um período de depressão, tudo que vem depois dessa crise tem um certo sentido diferente. É um novo sentido. Então, a gente passa a ver as coisas mais coloridas, porque no período da depressão, o mundo tá escuro. E aí você, tipo, é sem cor, é uma coisa assim, sem cor. E quando passa, você começa a enxergar novamente a cor da vida, entendeu? E é até clichê falar, mas assim, o que me ajudou muito foi ver a cor e a felicidade em coisas pequenas, né? Saber que eu não preciso ser feliz só no final de semana. É clichê falar isso, né? Mas assim, Mas aqui é muito verdade, né? é muito verdade. E a terapia me ensinou. Por isso que eu gosto tanto do dia, do sol, do verão. São momentos que eu consigo ver as cores da vida, né? Então, isso me ajuda muito. E aí, um dos pontos felizes que eu destaquei aqui é estar em casa. Estar em casa me traz muita felicidade. Eu nunca imaginei que eu conseguiria passar dias na minha casa e me sentir feliz, entendeu? Porque assim, eu não imaginava a minha vida como seria sem precisar acordar todo dia no mesmo horário, todo dia ir trabalhar para o mesmo lugar, todo dia conviver com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas. Eu não imaginava. Então, hoje, estar no meu lar, estar na minha casa, me traz uma sensação de liberdade e de amor e de felicidade muito grande, né? Até limpar a casa me faz feliz. Não é que eu goste, porque quem me conhece sabe que Odeio limpar a casa, mas eu adoro a casa limpa. eu detesto fazer trabalhos domésticos, mas assim, eu não faço mais isso com reclamação, sabe? Reclamando, ai que saco, eu tenho que fazer, ai que saco. Não, eu faço isso com uma tranquilidade e no final eu sempre agradeço e sinto felicidade por ter um ambiente limpo, por ter, né, um local onde pode estar com a minha cara, com a minha, sabe? Eu E ia falar sobre isso em relação à casa. Eu acho que também, eu não sei se é um histórico, né? Porque, que nem, eu não sei como é a vida de vocês, mas na minha família, por exemplo,
No começo era muito difícil, porque eu e meus irmãos, a gente tem 2 anos de diferença, e só meu pai trabalhava. Então, você imagina, 3 crianças pequenas para minha mãe cuidar. Então, sempre foi um trabalho muito grande a casa. E o que eu vejo hoje em relação à casa, por exemplo, o que faz muita diferença é você colocar a sua energia de amor na sua casa. Então, decorar, pintar uma parede, que nem eu tenho a minha parede aqui, que é uma pintura diferente. E aí todo mundo para mim, você é louca, porque você vai enjoar. Tá bom, se eu enjoar, depois eu pinto de novo, mas agora eu tô feliz com essa pintura. Por que não fazer? Sabe, as coisas não precisam ser para sempre. Então, fazer de um jeito que você se sinta à vontade em casa ajuda muito. Você ter uma casa arrumada, uma casa decorada como você gosta, um lençol gostoso. Na casa da minha mãe, eu lembro que sempre era o lençol mais barato, porque era o que dava para comprar com 3 crianças e tudo que tinha. Só que hoje as pessoas me zoam muito, que eu falo que eu gosto de lençol 200 fios. Parece um privilégio, mas assim, eu só tenho 2, não tenho um monte. Mas eu gosto de uma cama confortável, porque eu acho que faz sentido, você te deixa mais feliz, você ter uma casa arrumada, uma casa decorada do seu jeito, confortável, sabe? E não importa o tamanho, eu já morei de aluguel e eu arrumava mesmo assim. Mas a casa é alugada, você vai furar a parede? Vou. Depois, quando eu sair, eu tampo os buracos, sabe? Não é porque eu vou morar de aluguel que eu vou morar numa casa zoada. Quando eu fui pesquisar, eu pesquisava muito, porque tinha muita casa mal acabada para alugar. E eu não queria viver naquele ambiente mal acabado, sabe? Por mais que era uma casa alugada, eu tentei. A Ana conheceu tanto o apartamento quanto a minha casa, e eu tentava ao máximo dar minha cara na casa para ficar com esse ar de aconchego, porque traz felicidade, né? Quando você está num ambiente que você gosta, que você se sente confortável, que você sente segurança. Sim. E a sua casa hoje também é assim, né, amiga? Tipo, tem a sua casa, tem as suas cores, tem a sua decoração. Sim, e é assim, aí é energia mesmo, né? Porque você entra na casa, você já vê uma luz, parece, né? Muda tudo. Uma É uma coisa claridade. muito. Eu lembro que quando eu morava com os meus pais e eu ia viajar, eu sempre voltava e minha mãe perguntava: e aí, como foi? Eu falava: foi legal, eu não queria voltar. Aí teve uma vez que ela falou para mim assim: você já percebeu que toda viagem que você vai, você nunca quer voltar? E hoje é diferente, porque eu tenho o meu local, eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas coisas, né? Um lar assim que eu tenho vontade de voltar. Então, independente de onde a gente vai viajar, eu e meu marido, voltar para casa não é um peso, voltar para casa é uma felicidade. Eu como viajante sempre falo, viajar é sensacional, mas voltar para casa é melhor ainda. Eu gosto muito de viajar, mas eu gosto muito de voltar para casa também. Acho que por tudo isso, né? Enfim. Outra coisa que eu ia falar em relação a pequenos momentos de felicidade por exemplo, em relação a essa parede que eu acabei de falar. Eu pintei a bendita da parede, amo a parede, e aí todo dia eu tomo café, todo dia que eu posso, né, tomar café em casa, eu faço meu café, sento e fico observando a parede. Tipo, parece uma loucura, mas eu sinto orgulho do que eu fiz e eu gosto de ver, sabe? Além de tornar minha sala confortável para mim, eu sinto orgulho de mim. Então, todo dia eu olho para a bendita da parede e eu sinto orgulho de mim. Eu me permito sentir orgulho do que eu fiz, sabe? E é muito legal. Então, por isso que eu falo, às vezes fazer alguma coisa você mesmo, e você olhar, sair do automático, porque que nem fazer café e tomar café é uma coisa muito automática, né? Tipo, todo mundo faz, toma o café e pronto. Então, acho que agora é um bom momento que está todo mundo em casa, por que não observar os momentos com outros olhos, né? É um exercício, né? Você parar, não fazer no automático, observa, vou fazer um café. Tipo, nossa, eu tenho café para começar, né? Tenho pó de café, tenho água para fazer. Onde você vai sentar? O que você vai observar enquanto você toma o seu café? Eu acho que é importante a gente praticar isso. Eu acho que a gente está num momento super propício porque a gente está com tempo, né, gente? Por mais que o pessoal está trabalhando em casa, a gente não está nem sabendo o que fazer com tanto tempo sobrando, sem ter que pegar trânsito. Então, vamos usar esse tempo a favor de olhar as coisas com outros olhos, né? O que você tem em casa, qualquer coisa porque tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, a gente não sabe exatamente ainda quem é o nosso público de uma forma geral. Então, eu imagino que tem gente de todos os tipos, e eu acho que a gente pode encontrar, sim, dentro da sua realidade,
pequenos momentinhos de prazer que sai do automático, tira do automático e começa a observar com outros olhos, né? Para dar um novo sentido para as coisas que a gente tem na nossa mão agora, né? Uhum. Sim, sim. É, O meu segundo. Pode falar. Você estava falando o segundo, agora eu vou falar o meu segundo. Tá. É isso? É. Tá. Então, o meu segundo, algo que me traz felicidade, que eu também, assim, eu não conhecia antes essa felicidade, e aí, conforme a gente vai preparar o programa e começa a refletir, né, eu identifiquei essa felicidade para mim, aprender coisas novas. Eu gosto muito, porque, assim, a gente tinha o nosso editor, né, amiga? Já foi demitido o editor? Já fui demitido porque nós nos emancipamos. Porque aprender a editar um vídeo e um áudio, para mim, que não tenho noção, não tinha noção, né? Nunca na vida eu tive contato com isso. Aprender algo novo, aprender isso me deixou muito feliz. E assim, é um orgulho, né, da gente poder saber o quanto a gente se dedica a algo, né? E não só isso, eu gosto muito de aprender muitas coisas, e aí por isso que eu leio coisas até de outras áreas, né? Então eu gosto, estou lendo o livro do Freud, Você tá lendo? porque estou lendo, porque eu gosto de aprender coisas novas e me traz felicidade. É excelente, né? Eu também adoro aprender coisas novas. E é legal quando você pega, né? Tipo assim, quando você está aprendendo, igual quando você está aprendendo inglês, por exemplo. No começo é muito difícil. Eu lembro, eu aprendi inglês muito nova, né? Eu era pré-adolescente, e eu lembro que no começo eu não entendia nada, eu ouvia os professores falando, eu não entendia nada, eu falava, nossa, acho que eu nunca vou entender. E aí, mesmo depois que eu me formei, a primeira vez que eu viajei para fora, eu não entendia nada, nada. Eu falava, meu Deus, eu não estudei certo, eu fiz tudo errado, eu não estou entendendo. E aí, depois de uns dias que eu estava nos Estados Unidos, o ouvido vai acostumando e aí você consegue se virar. E aí, depois de muitas viagens, hoje eu considero que eu consigo sobreviver, eu entendo, eu converso e tal. E é excelente. Depois que você pega, no começo parece meio assustador, mas depois que você pega, é muito legal. Você fala, nossa, consegui estabelecer uma conversa, consegui editar um vídeo. É muito legal, né? E isso acontece comigo até na Bombolo, assim. Às vezes eu faço alguma coisa, eu faço muita coisa errada, viu, gente? Não é porque eu já trabalhei há 6 anos na Bombolo que as coisas não dão errado, dão. E aí, quando eu pego uma técnica nova, eu aprendo alguma coisa, eu fico muito orgulhosa de mim também. Eu falo, nossa, gente, olha que legal. E é engraçado, porque mesmo se eu assisto vários cursos, faço vários cursos, e tem muito mais do mesmo, né? Tipo, você acaba ouvindo muita coisa que você já sabe, mas sempre tem uma coisinha que você pega e você fala, o curso inteiro valeu só por causa dessa dica, por exemplo. Então é muito legal estar nesse movimento de estudar, né? Eu também gosto bastante, isso também é uma coisa que me deixa feliz em relação a tudo, principalmente em relação a Bombolo, porque quando eu aprendo alguma coisa que torna a minha vida lá mais prática, para mim é sensacional. Gosto bastante. E ainda... Uma coisa que eu aprendi também foi elaborar um site. Por causa do setor social. Gente, ela se demonstrou uma ótima web designer de site. E é uma coisa assim, o meu marido falou, não, a gente consegue fazer. Falei, então vamos fazer. Aí ele falou assim, então você escreve o que você quer que eu coloque no site. Eu falei, tá, escrevi lá, né? Fiz toda a pauta lá para ele escrever. Aí o que ele fez? Ele pegava, copiava e colava do que eu tinha escrito. Lá, tipo assim, sem design, sem pensar na foto, não sei o quê. Falei assim, não, Thiago, deixa que eu faço. E aí eu fiz. Então, assim, eu olho gente, vamos colocar aqui no card da descrição. É muito legal o site dela. Eu achei maravilhoso. Quando eu falei com a minha psicóloga, ela falou assim, mas você fez um site, mas tipo assim, você já estudou sobre isso? Eu falei, não, porque eu estava olhando para o site ainda com um pouco de julgamento. Eu falava assim, não, porque não ficou profissional. Meu site, sabe, desdenhando. E aí depois que eu conversei com ela, e aí eu fui olhar, eu falei, gente, olha o que eu fiz. Entendeu?
Mas isso é Ficou uma coisa muito que legal. ficou maravilhoso. Eu queria até que você fizesse o da Bombolo, porque, meu, ficou maravilhoso. E isso é uma coisa que está na minha pauta sobre felicidade, que é a gente se cobrar menos, assim, que nem eu estava te falando, né? A gente está fazendo esse podcast. Eu olho para os nossos vídeos e escuto o nosso áudio, eu acho perfeito. É claro que não está perfeito. É claro que quando a gente estiver lá no nosso número 100, a gente vai achar o primeiro meio zoado. Mas dentro do que a gente sabe fazer e do que a gente está se propondo a fazer, tá maravilhoso. E isso eu demorei muito para aprender em relação a, principalmente em relação a Bombolo, a terapia me trouxe muito pé no chão para isso. Eu sempre me cobrava muito, eu sempre terminava de confeitar um bolo, achava horrível. Eu ficava vendo no Instagram outras pessoas que fazem bolo, via bolos maravilhosos, achava os meus uma merda. Mas a minha psicóloga falava muito isso para mim. Ela, Fernanda, você não pode se comparar com outra pessoa, porque essa pessoa, você não sabe a história dela. Você não sabe o quanto de curso ela já fez, quantos anos ela trabalha na área. Você tem que se comparar consigo mesma. Então, você pega o seu primeiro bolo e você compara com o bolo que você está fazendo hoje. As pessoas que fazem melhor têm que servir como inspiração e não como comparação. Nossa, demorei. Sim. Isso aí foi muito pauta na minha terapia. Hoje, graças a Deus, não é mais, porque eu aprendi a olhar as coisas que eu faço com um olhar bem mais leve e bem mais amoroso. Então, para mim, tudo é maravilhoso. Claro que eu sempre posso melhorar, eu estudo para isso, faço cursos para isso, mas dentro do que eu estou fazendo hoje, eu faço o meu melhor, então para mim está tudo ótimo, sabe? Eu parei com isso de ficar me cobrando, e isso traz um alívio tão maravilhoso, porque você consegue aceitar elogios quando as pessoas elogiam, você consegue se aceitar no mundo, e aí a coisa fica mais fácil. Então, hoje eu termino de fazer um bolo, por exemplo, gente, eu tenho vontade de abraçar o bolo. Muito então, é muito louco essa chavinha que vai mudando, né? Isso foi muito tema na minha terapia, porque eu demorei para entender, não foi uma coisa que foi simples. E hoje é muito mais fácil. Então, meu trabalho me dá muito mais alegria do que desespero, me dá muito mais alegria do que frustração. Eu fico muito feliz de ver o meu trabalho. Eu mudo o meu Instagram. O meu feed também. Antes era meio bagunçado, aí eu estava tentando arranjar alguns meios, então assim, não ficava me cobrando, ai, não tá bom, tá uma merda, vou deletar. Não, deixa aí, vamos mudando e vamos vendo, até você achar um jeito, né? Então, isso para mim é essa questão de não se cobrar muito e se tratar com amorosidade, para mim é uma questão que me faz muito feliz no dia a dia, porque eu vejo tudo com mais leveza e com mais amor. Para mim é sensacional. Eu preciso ainda ter um pouco mais de amorosidade comigo, principalmente porque assim eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então para mim eu não posso errar. Isso é algo que tem vindo bastante na terapia, né? Agora que eu estou empreendendo. E é uma coisa que eu preciso. Tanto que eu fiz o site e ainda assim fiquei achando que estava ruim, que não estava bom, porque não está igual não sei de quem. E aí isso ainda, né? Eu estou precisando trabalhar. E Você o precisou meu da aprovação da sua terapeuta, né? Porque ainda nesse assunto rapidinho, se você comparar com alguém que é profissional, eu cheguei a pesquisar para fazer o site da Bombolo. É caro, é um negócio caro, não desmerecendo, as pessoas estudaram, elas sabem fazer. Então é lógico que não vai ficar igual de um profissional, mas dentro do que você sim, estudou, que é nada, e dentro do que você para fazer, ele tá perfeito, entendeu? É isso. Então você pode se inspirar em grandes sites bacanas, mas você não pode diminuir o seu, porque o seu feito por você, não estudou design, tá maravilhoso. sim. E então, enfim, o terceiro, a minha última, assim, o meu último item que eu pensei e é o que me tá me trazendo muita felicidade é de coração mesmo, o podcast. Essa tal terapia trouxe uma nova motivação para minha vida que eu nunca imaginei, porque sempre o que me movia era o trabalho, era a questão profissional. Então, eu sempre, né, pesquisava com relação à questão social, né, para mim. E eu nunca imaginei que eu teria um projeto pessoal
que movimentaria a minha vida do jeito que essa tal terapia está me movimentando, né? Assim, me ajuda a compartilhar a minha história, né? E saber que alguém pode ouvir e quando precisa e fazer a diferença na vida de alguma pessoa, isso para mim está me trazendo muita, muita, muita felicidade. E é interessante porque, assim, conforme a gente vai na terapia, conforme a gente ouve as nossas gravações, conforme nós duas conversamos para debater os temas, né? Para ver, a gente está sempre refletindo mais sobre as nossas questões. E isso, sim, tem me trazido um crescimento muito grande e uma felicidade, assim, que meu marido fica até com ciúme. Eu tenho dedicado, assim, muito amor. Não que para ele eu não dedique o amor, né? Mas, assim, o podcast, o Essa Tal Terapia, ele tem mais funções práticas do que você dedicar o amor para uma pessoa, né? E isso, para mim, tá me trazendo muita, muita, muita felicidade, de verdade. Eu acho que a minha terapeuta sempre me disse isso e eu não levava muito a sério, que a gente precisa buscar formas de ter um escape, sabe? Então, assim, todo mundo que trabalha e tal, que nem eu trabalho com confeitaria. Então, para mim, as pessoas devem pensar, já é um hobby, né? Porque é gostoso, é artístico, mas ainda assim tem uma responsabilidade. Eu preciso entregar o produto, eu preciso entregar a encomenda, eu preciso receber, preciso pagar minhas contas, enfim. Então, ela sempre insistia que eu precisava, para viver momentos mais felizes, ter um hobby sem essa responsabilidade. Então, vai pintar, vai fazer um crochê, alguma coisa paralela do que a gente faz, para dar uma esvaziada na cabeça. E o podcast tem sido essa esvaziada, né? Porque, por mais que a gente tenha uma responsabilidade aqui de atingir as pessoas e de tornar, talvez, a vida de uma pessoa mais leve, é o nosso projeto pessoal, né? É para a gente, acho que a gente está fazendo mais para a gente do que para o outro, né? E aí, quando a gente faz para a gente faz pelo outro também, né? Então, realmente é um projeto que está tornando os nossos dias mais felizes, né? A gente fica contando visualização. Ai, 40 pessoas. E engraçado que cada visualização conta, né? Não é uma coisa que a gente almeja assim, nossa, de cara tinha que ter 1 milhão. Não, quando a gente lançou que tinha 7 ouvintes, a gente tinha 7, 8. Já tem 7, amiga! Pequenas comemorações, né? Pequenas doses de felicidade, né? Porque a gente não vai ser feliz só quando a gente tiver 1 milhão de seguidores, porque a gente vai chegar lá, né? A gente fica feliz de um por um, né? É muito legal. É muito legal. Enfim, o que eu falei outro dia, que se as pessoas soubessem o amor que a gente dedica, ia correndo ouvir, ia correndo assistir, né? Porque... Tá muito legal, né? Por a gente fazer com amor, tá muito legal. E eu queria finalizar falando... Deixa eu ver aqui quanto tá o tempo. 37, a gente tem tempo ainda. Eu queria finalizar falando também uma coisa que eu acho que está em alta, que é sobre a felicidade nas mídias sociais, no Instagram. Eu acho que o Instagram... Eu amo o Instagram, mas eu acho que a gente se baseia muito no que as pessoas postam e isso acaba boicotando a nossa felicidade. Eu já conversei com muitas pessoas que se sentem mal porque vê no Instagram, ai, fulana faz isso, ciclano faz aquilo e eu não estou fazendo nada. E o que eu queria dizer é que eu observo muito, converso muito com algumas pessoas sobre isso e o que as pessoas postam não é verdade, não é totalmente verdade, é uma partezinha da vida delas, né? Então, já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes. Eu vou contar um caso que é um caso que eu acho que se a pessoa ouvir, ela não vai identificar, mas eu não quero contar outras histórias para não magoar ninguém. Mas de uma menina que eu tive muito contato no passado, e aí hoje a gente só tem contato pelo Instagram, então eu vejo lá, se você vê as postagens dela, o namorado dela é maravilhoso, perfeito, um relacionamento de dar inveja. Aí, quando você vai conversar com ela, uma vez eu encontrei ela na Paulista, por acaso. E aí, você e o fulano? Ai, menina, a gente só briga, tanto ciúmes, tanto isso, tanto aquilo. Oi, como assim, né? Tipo, não é o que o Instagram mostra. Então, não que eles não tenham momentos felizes, eles têm e as pessoas geralmente postam esse momento feliz. Mas não é só aquilo, né? Vai muito além disso. Então, eu acho que
a gente não pode se basear no que a gente vê no Instagram. Porque aquilo é só uma pequena parcela da vida da pessoa. Tem todo um resto que tem na sua vida, que tem na minha, que tem na de todo mundo. Tem briga, tem trabalho, tem insatisfação. Então, não se baseie na felicidade do outro, porque aquilo não é o cenário completo, né? E ainda dentro disso também, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, é sobre a nossa responsabilidade de postagem. Eu, antigamente, no perfil da Bombolo, por exemplo, postava muito o que eu estava fazendo em quantidade, tipo assim, hoje fizemos 3.000 doces, por exemplo. Só que eu comecei a observar que isso não atingia os meus clientes, porque no perfil da Bombolo, por exemplo, a maioria não são meus clientes, são parceiros, pessoas que trabalham com isso também. Então, eu estava causando essa falsa felicidade sobre mim, como se todo final de semana eu tivesse 2.000 doces para entregar, o que não é verdade. Eu tenho finais de semana que eu não tenho nada para entregar. E assim como as pessoas também postam, e elas também naquele dia tinha e depois não tem. Todo mundo vive o mesmo equilíbrio. Então eu parei de postar isso. Hoje eu posto meus produtos como uma vitrine, mas eu não fico me gabando em quantidade. Tanto que eu faço uma postagem por dia só, e tem um monte de produto que eu nem postei, de coisas que eu fiz e eu não postei. Que nem agora eu estou só postando coisas de Páscoa, então tem um monte de casamento que eu entreguei que eu não postei. Porque eu não quero ficar nessa de quantidade. Sabe? Porque eu sei que gera insatisfação em outras pessoas, então eu tento não fazer isso. Enfim, no meu perfil pessoal também eu tenho evitado, mas eu vejo muita gente que posta foto selfie, e aí você vai conversar, a pessoa nem se acha bonita, a pessoa nem tá feliz. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para isso não boicotar os nossos momentinhos de felicidade no dia a dia, né? Sim, sim. Tem Influencia bastante a vida das pessoas, né? Se a gente tivesse essa dimensão, né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente posta, daquilo que a gente escreve, a gente vê isso tanto, né, nessa situação que você falou, quanto nas coisas falsas que são, que eu não tenho certeza, mas uma pessoa me falou, né, fulano mandou a foto e aí eu vou lá e coloco, né? Então, a gente tem que ser responsável, né? Sim, tem que ser. E eu acho que assim, eu estava pensando, né? Eu ficaria feliz, por exemplo, se eu tivesse uma vida igual da, sei lá, de quem? Da Anitta, né? Cheio de glamour, cheia de ganhando muito dinheiro. Eu seria feliz, por exemplo, se eu morasse em outro país, se eu viajasse todo mês, seria feliz. E aí, eu ficaria feliz, por exemplo, se neste momento agora que eu não tenho um trabalho CLT fixo, eu precisasse vender o meu carro, por exemplo, porque eu tô com falta de grana, ficaria feliz, né? Porque assim, como a gente fala, a felicidade não é aquilo que você tem. A felicidade são os momentos que você pode compartilhar com as pessoas, né? A felicidade são esses pequenos exemplos que a gente trouxe. Eu fico muito feliz à noite quando eu vou deitar na cama, eu, meu marido, meu gato. Sabe? Isso me traz felicidade. E nós dois conversamos, a gente fala, nossa, esse é o melhor momento do dia. Porque estamos ali os dois. Né? Olha que lindo. É o dia que, independente se a gente está passando por alguma situação de dificuldade financeira ou não, a gente deita e os dois se sentem felizes por estar ali juntos, né? Com o Apolo também, claro. Isso não significa que a gente não passa por problemas, né? Todo mundo passa. Tem dia que você está mais para baixo, tem tudo na nossa vida, Sim. assim como na de vocês. Mas é a gente observar, tipo, dá para pegar alguma coisinha de feliz todos os dias, né? E é um exercício, parece clichê. A gente tem que exercitar e aprender a lidar com os sentimentos, inclusive com o sentimento da felicidade. Ele existe o tempo todo, a gente precisa ficar pescando e entendendo ali e dando valor para as coisas, né? E acho que a gente está vivendo um momento muito propício para exercitar isso. E falando sobre o momento propício, vamos falar sobre a novidade, que é o nosso quadro da quarentena. Conta aí, a ideia foi sua, fala aí o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer o quadro que são dicas de quarentena. Então, nós, com a nossa experiência de quarentena, nós vamos dar dicas para as pessoas viverem. Claro que, assim, a nossa realidade
não é a realidade da maioria das pessoas. Igual a Fernanda mora sozinha, eu moro com meu marido ainda trabalha, eu acabo ficando em casa sozinha, mas mesmo assim, rapidinho a gente vai dar dicas para você viver bem a sua quarentena. E se alguém tiver dicas para compartilhar, a gente pode trazer também nos próximos episódios, né? Afinal, a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai durar, né? Eu vou falar da minha dica. Gente, eu confesso que eu sou muito... para mim é muito difícil ficar só em casa, porque eu bato muita perna e eu sou muito indisciplinada, muito. Eu não sei, se eu tivesse que fazer home office o tempo todo, eu não sei fazer, enfim. Aí o que aconteceu? Na semana passada, eu falei, vou fazer uma lista de coisas que eu preciso fazer nessa quarentena. E fiz uma lista geral, assim, de uma coisa embaixo da outra. O que eu fiz? Nada. Só fazer a lista não me ajudou. Eu sabia que eu tinha um monte de coisa para fazer e eu não fiz nada. Aí essa semana eu fiz diferente. Eu tenho um planner, né, uma folha que é separada por dias. Qualquer um pode fazer, pegar uma folha sulfite de caderno, separa lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí eu peguei essa lista de coisas que eu tenho para fazer e eu coloquei ela nos dias. Então, na segunda-feira eu tinha que... eu não lembro agora, tá meio longe, mas eu tinha que de manhã responder as mensagens, depois eu tinha que ir na Bombolo, porque eu tive uma encomenda para entregar, depois eu tinha que estudar o curso, depois eu tinha que escrever o podcast. Assim, 4 ou 5 coisas também, porque você também não precisa fazer 1 milhão de coisas, porque a gente tá com tempo, né? E aí, para mim, funcionou melhor eu colocar por dia e mais ou menos por horário o que eu tenho para fazer. Que aí eu não fico perdida e faço, como diz nosso amigo Pedro, melhor do que fazer tudo é você fazer uma coisa só. Então, faço 1, 2 coisas ali e termino, né? E eu estava vendo uma live de uma pessoa ontem e ela falou que o nosso cérebro, ele precisa de atividades a serem finalizadas. Então, assim, você começar uma coisa e terminar para ele ficar feliz. Então, colocar no seu dia pelo menos 1 ou 2 coisas que você vai conseguir terminar. E aí, para você ficar satisfeito. Então, para mim, funcionou melhor. Em vez de só fazer uma lista geral, fazer uma lista separada por dias do que eu tenho para fazer. E até hoje, que é quarta-feira, estou conseguindo seguir o meu plano. Muito bom. Essa é a minha dica. A minha dica de quarentena, ela, na verdade, assim, com relação à rotina, eu também sempre fui, amiga, uma pessoa muito indisciplinada. Eu sempre falava, se eu tiver que fazer um curso EAD, eu não vou conseguir, porque eu não tenho disciplina. Mas, no final do ano, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a trabalhar um pouco mais essa minha organização pessoal. Porque eu falava assim, gente, eu sou tão disciplinada com o meu emprego... Porque assim, fazia chuva, fazia sol, de qualquer forma eu estava no trabalho, né? Doente, sem saudável, eu sempre estava. Então eu falei, eu preciso ser disciplinada também na minha vida pessoal. E aí eu comecei a ouvir, né, pessoas que trabalham aí com a questão da organização pessoal. Então eu trouxe para minha rotina pequenos passos também, porque a gente precisa de pequenos passos. Agora, como eu estou estabelecendo? Eu também uso o planner, né? Que eu ia mostrar também, mas está lá no outro quarto. E eu divido por blocos. Então, quais são os meus blocos? A minha prioridade esse ano de 2020 é cuidar da minha saúde e cuidar da minha vida pessoal. Então, eu divido por esses blocos. Então, por exemplo, o meu bloco da saúde. Quando não estávamos na quarentena, o meu bloco da saúde, todos os dias tinha alguma atividade física para eu fazer. Por que eu faço por blocos? Porque eu também fazia igual você, eu colocava os horários, e só que assim, eu não conseguia, porque eu queria ficar assistindo televisão, queria comer em algum momento, né? Então, o que eu falei? Bom, eu preciso ter um pouco mais de tranquilidade comigo, não ser tão rígida com essa rotina. Então, eu falei, vou colocar os blocos. Então, no meu bloco pessoal, gravar o podcast, editar o podcast. Então, eu sei que naquele dia eu preciso fazer isso. Em algum momento do dia, eu vou ter que parar para fazer isso. Da setor 3 social. Segunda-feira agora, precisei escrever um artigo. Então, eu sabia que em algum momento do dia eu teria que escrever o artigo.
né? Então, eu tenho 3 blocos no meu planner, que é o saúde, o pessoal e o S3 social. E aí você não mistura, tipo, quando você tem que fazer alguma coisa da setor 3, você não faz algo do podcast, é isso? Eu tento não misturar. Em alguns momentos mistura, porque, né, tem vezes que não dá. Então, por isso que eu falei, ó, de segunda, quarta e sexta eu faço postagens para o setor 3. Então, de terça e quinta, vamos nos dedicar a essa tal terapia, entendeu? Porque eu procuro não misturar. Eu sou uma pessoa que precisa estar focada. Então, como por exemplo, o setor 3, para eu escrever um artigo, eu tenho que estar bem focada, né? Preciso pesquisar, preciso trazer algumas informações, e se eu tenho outras coisas para pensar, fica mais difícil para mim. Excelente essa dica, não tinha pensado por isso. Eu misturo tudo. Eu vou tentar fazer isso, separar, pelo menos assim, de manhã faço coisas do podcast e à tarde coisas da Bombolo, né? Tipo, Sim. separar, não precisa ser por dia, mas pode ser por período, de repente, né? Interessante, gostei. Vou tentar adaptar aqui o meu planner dessa forma. Legal, amiga. Adorei o nosso programa de hoje. Eu também gostei, gente. Então aí fica o convite para a gente nessa quarentena refletir e buscar pequenos momentos de felicidade no nosso dia a dia para isso se tornar uma coisa mais frequente e a gente merece, né? A gente veio aqui, acho que a gente vive essa vida para ser feliz. É isso? Sim, é isso. Vamos parar um pouquinho de correr, né? De acelerar nosso pensamento e pensar agora no que realmente importa para nós. Estar no presente, né? Acho que é isso. É isso, gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar, passa para todo mundo aí. Tá todo mundo de quarentena, dá para fazer um intensivão de essa tal terapia. E semana que vem a gente volta, provavelmente online novamente, né? Vamos ver como vai ficar a situação. E pelo amor de Deus, quem puder, fique em casa, gente. Vamos colaborar. Em casa, gente. Para a gente sair dessa junto e rápido. E aí, o mais importante agora é a gente sobreviver, certo? Certo. Obrigada, beijo, pessoal, beijo pela audiência. Tchau, tchau. Bye.